Bom dia, turminha! Hoje, como nós combinamos, vamos iniciar o livro 3, o livro 4. E nele a gente vai começar a entender um pouco mais sobre o que são os números decimais que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. Até naquele descontinho da pipoca que a gente ganha se comprar mais, coisas assim. Onde a gente acabou de ver algumas situações com frações, que também pode se transformar no número decimal. E a gente viu alguns casos como esse, né? Quando a gente tem um número, que é o numerador, e o divisor, e a gente não tem uma divisão exata. Aí a gente vai ter aquela sobrinha e vamos transformar e encontrar como resultado um número decimal. Hoje a gente vai tentar desligar um pouquinho desses números. Como, professor? Vejam só, a gente viu até agora, a gente trabalhando com o nosso sistema de numeração decimal. Porém, a gente trabalhou ele em cima de unidades, que são os números naturais. O 1, o 2, o 3 e assim por diante. Agora a gente vai ter uma ideia diferente disso. E eu trouxe para ajudar a gente o material que vocês já conhecem, este material dourado. Nele a gente precisa ter 10 placas como essa para formar um cubo. Por quê, professora? Porque quando a gente tem 10 plaquinhas dessa, a gente vai ter 10 filinhas dessa em todas as posições. E isso vai me dar a dimensão exata do que é o cubo, onde os nossos lados vão ser sempre iguais. Se eu tenho 10 aqui na frente, eu vou ter que ter de lado, vou ter que ter atrás, vou ter que ter em cima, vou ter que ter embaixo. Por isso, o cubo, ele é uma figura que temos todos os lados iguais. Lembrando disso? A gente já viu. Bom, voltamos a falar sobre nossos números decimais. Com esse material dourado, a gente descobre que o cubo, ele é uma dimensão onde nós podemos dividir ele em partes exatamente iguais. Que partes são essas? Olha, gente, se eu juntar as 10 placas dessa, eu vou ter o cubo formado por 1000 unidades. Que são essas unidades menorzinhas aqui, ó, que a gente chama de cubinhos, né? Os cubinhos menores, quando eu junto tudo aqui, eu vou ter 1000 unidades. Porém, como a gente acabou de sair das nossas frações, e todo mundo vai lembrar disso, se de 10 placas dessa eu quiser destacar apenas uma, olha, eu ainda trouxe diferente para vocês verem. Essa é a diferentona, tá? Então eu tirei ela de 10 e coloquei o 1. Quanto vou representar com a fração essa única plaquinha que eu tirei das minhas 10 unidades que formam o meu cubo? Então, eu posso representar isso aqui como sendo uma de 10 e a fração 1/10. Por isso, a gente chama, então, essa plaquinha aqui de 1/10. Para tirar dessa plaquinha uma tirinha dessa, uma coluna, olha só, gente. Para formar a plaquinha, eu tenho 10 dessas daqui, ok? Mas e dessa daqui? Eu quero formar agora uma placa apenas. Então, olha, eu tenho 10 dessas plaquinhas, dessas barrinhas. Então, chamando isso aqui de barrinha, eu vou perceber que para formar o meu cubo, eu vou precisar de 100 dessas daqui. Por quê, então? O que é que eu vou fazer? Essa minha barrinha vai representar quanto do meu cubo? Olha, se eu tenho nela uma apenas barrinha com 100 unidades, eu vou precisar de 100 unidades para formar o meu cubo, então o meu cubo é o mesmo que 1/100. Então, essa barrinha vai me representar 1/100 daquele cubo que eu tenho lá, tá bom? E assim a gente tem o cubinho menor. E o cubinho menor vai representar quanto? Ou seja, esse é o mais fácil, né? Quantos cubinhos vocês acham que eu utilizo para montar o cubo grande? Com esse tamanho. Olha só, gente. Se eu sei que aqui, nessa daqui, eu precisei de uma, formei 10. Com 10 eu tenho o meu centésimo. Com 100 desses cubinhos, eu formei o meu décimo. Então, para formar o meu cubo, eu vou precisar de 1000 unidades desse meu cubinho. E aí sim eu tenho o meu cubo completo com 1/1000. Representando em fração, eu tenho 1/1000, ok? Então, o que é que isso representa pra gente? Olha, representa uma forma de pensar um pouquinho diferente daquela que a gente fez com os números naturais. Onde números naturais a gente tem a sequência, né? Unidade, dezena e centena.
Aqui a gente vai substituir essa unidade. Por quê? Porque estamos falando de uma unidade completa que foi dividida em partes exatamente iguais. Que no caso, primeiro eu dividi em 10 placas, depois em 100 barrinhas menores e depois em 1000 unidades menores. Então, assim, a gente tem sim as divisões nesse cubo para encontrar os números decimais de uma forma que eu peguei o meu inteiro e dividi em partes menores, porém iguais, ok? Vamos ver outro detalhezinho sobre esses números decimais. Onde que a gente encontra com eles? Com naturalidade, no nosso dia a dia. Bom, gente, na nossa santa régua de cada dia. Olha um exemplo de onde eu vou usar os números decimais. Por que os números decimais aqui? Porque aqui, ó, eu tenho os meus centímetros, porém, o meu centímetro de 1 até o 2, do 2 até o 3, ele vai ser subdividido em 10 milímetros. Ou seja, eu tenho a unidade, que é 1 centímetro, que vai ser dividida para 10 milímetros. A minha proporção disso daí vai ser o quê? 1 sobre 10, formando aí o décimo, ok? Então, eu já sei que quando eu quiser dividir meus centímetros aqui, eu posso utilizar o centímetro, por exemplo, meio, o termo meio. Por quê? Porque eu já sei que eu tenho 1 centímetro completo mais meio centímetro da minha próxima unidade. E isso também é um número decimal, um exemplo de número decimal. A gente também encontra, gente, esses números decimais quando a gente pensa em aferir a temperatura, que hoje está muito em moda, por sinal, por causa do coronavírus. Quem nunca foi entrar numa loja ou numa padaria ou algum lugar assim que seja mais movimentado e o cara foi e colocou lá o termômetro para aferir a nossa temperatura, que no Brasil ela é medida em graus Celsius, porém também utiliza o 10 como unidade. Ou seja, a gente tem aí, vamos supor, quando alguém passa de 37 graus, volta para 37,5, ainda não está considerado febre, mas a gente já tem 37 graus inteiros, mais meio e um outro grau que ainda não completou-se. E assim a gente compreende um pouco do que chamamos essa unidade de 1/10, certo? É um todo que foi dividido em 10 partes. Passando dela, gente, a gente tem outra unidadezinha, ó. Vocês estão todas essas informações no livrinho de vocês, tá bom? Passando dessa unidade, a gente tem os centésimos, que acontece a mesma situação, porém agora o nosso denominador, ou seja, o número que a gente vai dividir, vai ser pelo número 100. Ou seja, eu tenho uma unidade e que eu preciso dividir em 100 partes. Um exemplo disso, eu trouxe aqui para vocês verem também, é uma fita métrica. O nosso metro, ele é subdividido em 100 centímetros. Aí a gente ainda pensa o seguinte, mas e o centímetro, professora? A senhora não acabou de falar que era em décimos? Então, 1 centímetro eu divido em 10 milímetros. O metro eu divido em 100 centímetros. Aí a gente já percebe que a nossa fração aqui vai ser de 1 sobre 100. Por quê? Porque eu tenho meu 1 metro e eu peguei esse 1 metro para completar ele, para que ele seja realmente 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. O mesmo vai acontecer também para os milímetros. Porque, quando a gente estiver trabalhando com os centésimos, décimos, centésimos e agora a gente vai milésimos. O mesmo vai acontecer, só que a minha unidade agora não vai ser mais 10, não vai ser mais 100 e vai ser 1000. Por que o 1000? Porque agora eu tenho que ter uma unidade maior e que seja subdividido em 1000 partes. E um exemplo desse é o nosso quilômetro. É o nosso também peso. A gente quando vai calcular a massa, vamos supor, a gente vai comprar lá na padaria 1 quilo de pão. E 1 quilo, esse quilo, ele é subdividido em quê? Em 1000 gramas. É um exemplo do dia a dia, exemplo que a gente tem na nossa casa. Vamos supor lá que a mãe vai colocar no fogo 1 quilo de feijão. Vai ser feijão, dependendo da família, que vai durar aí uma semana. Mas, se tem poucas pessoas, ou se essa mãe vai querer trabalhar, ou o pai vai querer cozinhar menos, ele pode fracionar esse peso. Então, no lugar de colocar 1 quilo, ou seja, 1000 gramas, pode colocar 500 gramas. O famoso meio quilo, ou até menos que isso.
Vamos lembrar sempre o seguinte, nessa situação a fração vai ser o quilo, que vai ser dividido em 1000 gramas. Então a gente tem aí a proporção de 1 para 10, encontrando nos décimos, 1 para 100, encontrando os centésimos, e 1 para 1000, encontrando os milésimos, certo? Vamos tentar fazer nossas atividades agora? Tchau!